preposição tem significados como do número 5, antes, Lucas 1:8, no julgamento de, no parecer de, Atos 8:21. Alguns textos têm a palavra em Atos 7:10. 7. Apenante, formado diabo, de, e o número 6 denota a, oposto, Mateus 27:61. B. A vista, de, diante de, na presença de, Mateus 27:24. C. Contra, Atos 17:7. 8. Catenante, formado de cata, para baixo, e o número 6, literalmente para baixo, mais uma vez é usado. Letra A, cerca de localidade. Por exemplo, Marcos 11:2. B. Como a vista de, Romanos 4:17. Na maioria dos manuscritos aparece em 2 Coríntios 2:17. 9. Enorion, formado de em e ops, olho, é o neutro do adjetivo enopios e é usado como preposição. Letra A respeito de lugar, aquilo que está defronte ou em oposição a alguém, em direção ao qual ele volta os olhos, por exemplo, Lucas 1:19, Atos 4:10, Apocalipse 1:4 e etc. Letra B, em frases metafóricas, depois de verbos de movimento, Lucas 1:17 e etc., significando na mente ou alma das pessoas, Lucas 12:6 e etc. Na visão ou ouvido da pessoa, Lucas 24:43, metaforicamente, Romanos 14:22, sobretudo em Gálatas 1:20, diante de, como tendo uma pessoa presente na mente, Atos 2:25, no julgamento ou parecer de alguém, Lucas 16:15, na visão aprobativa de Deus, Lucas 1:75. Veja a vista de presença. 10. Catenorion, formado de cata, contra, e o número 9 significa bem em frente de, bem de frente a. Letra A diz respeito ao lugar, Judas 24. B. Perante Deus como juiz, Efésios 1:4, Colossenses 1:22. Veja o número 8, letra B. Proparcho. A palavra proparcho do grego significa existir antes ou ser anteriormente. É encontrado em Lucas 23:12. Na Septuaginta, consulte Jó 42:18. A palavra anticristo, anticristos, pode significar ou contra Cristo, ou no lugar de Cristo, ou talvez combinando os dois, aquele que, assumindo a forma exterior de Cristo, opõe-se a Cristo. Westcott. A palavra só é encontrada nas epístolas de João, acerca de, letra A, os muitos anticristos, que são os precursores do próprio anticristo. 1 João, do próprio anticristo, 1 João 2:18. E B, o poder mau que já opera em antecipação ao anticristo, 1 João 4:3. O que o apóstolo João diz a respeito do anticristo assemelha-se tão de perto ao que ele diz da primeira besta em Apocalipse 13, ao que o apóstolo Paulo fala a respeito do homem do pecado em 2 Tessalonicenses 2, que a mesma pessoa tem de estar em consideração em todas estas passagens, em lugar da segunda besta em Apocalipse 13, o falso profeta, pois o último apoia o primeiro em todas as suas preposições anticristãs. Nota: o termo pseudo-cristos, que no caso é um pseudo-cristo, um falso Cristo, entre aspas, falso Cristo, deve ser distinguido do anterior. É encontrado em Mateus 24:24 e Marcos 13:22. O falso Cristo não nega a existência de Cristo. Ele comercia baseando na expectativa do seu aparecimento e afirma que ele é o Cristo. O anticristo nega a existência do verdadeiro Deus. New Testament Synonyms de Trenck. A palavra anular no grego é atetel. Significa por como de nenhum valor, formado de anular.
Elemento de negação, no caso A é o elemento de negação e teton, o que é colocado, derivado de te teme por colocar. Por conseguinte, letra A, agir em relação a qualquer coisa como se estivesse anulado. Por exemplo, destituir uma lei de sua força mediante opiniões ou atos que lhe são contrários. Gálatas 3,15. E B, baldar a eficácia de algo, invalidá-lo, frustrá-lo. Lucas 7,30. Rejeitaram 1 Coríntios 1,19. Aniquilarei, tornar tudo. Gálatas 2,24. Aniquilo. Judas 8. Rejeitaram. A passagem paralela em 2 Pedro 2,10. Tem o verbo catapronel. Em Marcos 6,26, o pensamento é o de romper relações com a fé. Veja menosprezar. 2. Acurou. Privar de autoridade, formado de A, elemento de negação, e curos, força. Autoridade. Curios, Senhor, curou, fortalecer. Por conseguinte, tornar sem efeito. Mateus 15,6, Marcos 7,13, com referência ao mandamento ou palavra de Deus. Tornar nulo ocorre em Gálatas 3,17, onde fala sobre a incapacidade da lei destituir a força do concerto de Deus com Abraão. Este verbo ressalta o efeito do ato, ao passo que o número 1 acentua a atitude da pessoa que rejeita. Veja invalidar. A palavra antiteses, no caso seria, acho que para nós é antíteses, né? Anteteses. Cognato número 1, colocação à parte, abolição, é traduzido em Hebreus 7,18 por inutilidade, em referência a um mandamento em Hebreus 9,26, aniquilar em alusão ao pecado, literalmente para uma colocação para longe. A palavra anunciar, angelo, declarar, anunciar, formado de ana para cima e angelo, informar. É usado especialmente para aludir a mensagens divinas. 1 Pedro 1,12. Veja declarar, falar, mostrar, relatar, relatório, contar. A palavra anzol é ankistron. Anzol, derivado de ancus, curva, em latim ângulos, em português âncora, e ângulo são cognatos. É usado em Mateus 17,27. Na Septuaginta, consulte 2 Reis 19,28, e Jó 40,20, Isaías 19,8, Ezequiel 32,3 e Abacuque 1,15. Ao lado de é chores. A palavra chores é ao lado de. Separadamente a parte de além de. Mateus 14,21. Veja a parte separar sem. 2 loipon é traduzido por além de em 1 Coríntios 1,16. Notas. Primeiro, o termo pareiser chamai em Romanos 5,20 veio, significa vir ao lado de, isto é, da lei, como se a lei viesse em acréscimo ao pecado cometido previamente à parte da lei. O prefixo par, ou seja, para, denotado ao lado de, em Gálatas 2,4, secretamente entraram. Número 2, em Filemão 19, o verbo prosopeilo significa dever além de, formado de pros, além de, e apeilo, dever, sendo traduzido por a ti próprio, a mim te deves. Tu me deves até a ti mesmo. 3. Em 2 Pedro 1,5, a frase traduzida incorretamente por e também, com o sentido de e além disso, significa por esta mesma causa, por isso mesmo. A palavra ao mesmo tempo no grego é ama. Ao mesmo tempo é encontrado em Atos 24:26, 1 Timóteo 5:13, com cai e além disso
Filemão 22. Notas: em Efésios 6,16, a frase em pazim, em e o plural dativo de paz, que é tudo, significa tudo. É traduzido por sobretudo, e o escudo da fé deve acompanhar o uso de todas as outras partes do equipamento espiritual. Em 1 Coríntios 12:7, o verbo sumfero é traduzido por o que for útil. Veja proveito número 1. Proveito número 1b, número 1 vantajoso. 3. Em Atos 25:27, a partícula cai também é traduzida por é. A palavra aonde, nota em Jó 7:34-36, ocorre o termo opou, onde, traduzido por aonde. Aparato é fantasia. Puxa, não sabia, não. A palavra aparato, deixa eu ver. Aparato no grego é fantasia. Como o termo filosófico denota imaginação, então aparência, como o termo fantasma, aparição mais tarde. Puxa vida. Espetáculo, exibição, pompa, aparato ocorre em Atos 25:23, na Septuaginta consulte Abacuque 2:18 e Zacarias 10:1. A palavra aparecer é faino. Faino significa, na voz ativa, brilhar, e na voz passiva, ser mostrado à luz, ficar evidente, aparecer. Romanos 7:13, para que se mostrasse pecado. É usado para descrever a aparição de Cristo aos discípulos. Marcos 16:9, a sua futura aparição em glória como Filho do Homem, dito como sinal para o mundo. Mateus 24:30, onde o genitivo é nominativo ou caso sujeito, sendo o sinal a aparição do próprio Cristo. Cristo como a luz. João 1:5. João Batista, João 5:35. A aparição de um anjo do Senhor quer visivelmente, Mateus 1:20. Quer em sonho, Mateus 2:13. Em uma estrela, Mateus 2:7. Os homens que fazem um espetáculo exterior, Mateus 6:5. Joio, Mateus 13:26. Um vapor, Tiago 4:14. Coisas físicas em geral, Hebreus 11:3. É usado impessoalmente em Mateus 9:33. Nunca tal se viu. Também diz respeito ao que aparece na mente e assim no sentido de pensar. Marcos 14:64. Ou parecer, Lucas 24:11. Parecer, pensar, resplandecer, ver. 2. Epifaino. Forma fortalecida do número 1, mais diferente em significado. Epi, que significa sobre, é usado na voz ativa com o significado de dar luz. Lucas 1:79, na voz passiva aparecer, tornar-se visível, é referido aos corpos celestes, por exemplo, às estrelas, Atos 27:20. Metaforicamente alude às coisas espirituais, a graça de Deus, Tito 2:11. E a generosidade e o amor de Deus, Tito 3:4, e veja luz, contraste com epifaneia. 3. Anafaino, anafaino, é ana à frente ou para cima, talvez originalmente um termo náutico surgido no campo de visão. Daí, em geral, aparecer de repente é usado na voz passiva em Lucas 19:11, acerca do reino de Deus na voz ativa em Atos 21:3. Entrar no campo de visão, ter avistado, seria uma tradução satisfatória. A palavra aparecer, no grego faino, significa na voz ativa, brilhar, e na voz passiva, ser
mostrado à luz, ficar evidente, aparecer. É usado para descrever a aparição de Cristo aos discípulos em Marcos 16:9, a sua futura aparição em glória como Filho do Homem, dito como sinal para o mundo, Mateus 24:30, onde o genitivo é nominativo, ou caso o sujeito sendo um sinal, a aparição do próprio Cristo. Cristo como luz, João 1:5, João Batista, João 5:35, a aparição de um anjo do Senhor que é visivelmente, Mateus 1:20, quer em sonho, Mateus 2:13, uma estrela, Mateus 2:7, os homens que fazem um espetáculo exterior, Mateus 6:5, joio, Mateus 13:26, um vapor, Tiago 4:14, coisas físicas em geral, Hebreus 11:3. É usado impessoalmente em Mateus 9:33, nunca tal se viu. Também diz respeito ao que aparece na mente e assim no sentido de pensar, Marcos 14:64. Ao aparecer, Lucas 24:11, veja aparecer, pensar, resplandecer, ver. 2. Epifaino, forma fortalecida de número 1, mais diferente em significado epi, que significa sobre, é usado na voz ativa com o significado de dar luz. Lucas 1:79, na voz passiva aparecer, tornar-se visível, é referido aos corpos celestes, por exemplo, às estrelas, Atos 27:20. Metaforicamente alude às coisas espirituais, à graça de Deus, Tito 2:11, e generosidade e o amor de Deus, Tito 3:4, contraste com epifaneia. 3. Anafaino, ana, à frente ou para cima, talvez originalmente um termo náutico, surgir no campo de visão, daí em geral, aparecer de repente, é usado na voz passiva em Lucas 19:11, acerca do reino de Deus na voz ativa, em Atos 21:3. Entrar no campo de visão, ter avistado, seria uma tradução satisfatória. 4. Fanerou, cognato do número 1, significa na voz ativa manifestar, na voz passiva ser manifestado, manifestar-se assim regularmente em vez de aparecer. Veja 2 Coríntios 7:12. Apocalipse 3:18, ser manifestado no sentido bíblico da palavra é mais que aparecer. O indivíduo pode aparecer com falsa aparência ou sem revelar o que ele realmente é. Ser manifestado é ser revelado em seu verdadeiro caráter. Este é especialmente o significado de fanerou. 5. Efanizo, enfanizo, formado de em, prefixo intensivo, e faino, brilhar, é usado para descrever ou a manifestação física de Mateus 27:53, ou metaforicamente a manifestação de Cristo pelo Espírito Santo na experiência espiritual dos crentes que permanecem no seu amor, João 14:21. Tem outro significado secundário, fazer conhecido, significar informar. Este sentido está confinado em Atos, onde é usado 5 vezes, Atos 23, 15 e 22. Há talvez uma combinação dos dois significados em Hebreus 11:14, ou seja, declarar por testemunho oral e manifestar por testemunho de vida. 6. Optomai, ver, derivado de ops, olho, em português óptica. No sentido passivo, ser visto, aparecer, é usado letra A no acusativo com referência à pessoa ou coisa vista, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 5-8. B, no nominativo ou caso sujeito, em alusão a uma impressão interior ou experiência espiritual, João 3:36, ocupação mental, Atos 18:15, vede o vós, Mateus 27, 4-24. Isto é, contigo, considerai isso, lançando a responsabilidade nos outros. O termo aptomai pode ser encontrado em dicionários no verbete oral ver, os quais fornecem algumas formas que estão faltando neste verbo. Estas 3 últimas palavras, enfanizo, fanerou e optomai, são usadas em referência às aparições de Cristo nos versículos finais de Hebreus 9. Enfanizo, no versículo 24, fala da sua presença diante da face de Deus por nós, funeru. No versículo 26, fala da sua manifestação no passado pelo sacrifício de si mesmo, optomai. No versículo 28, fala do seu aparecimento futuro aos santos. 7. Optano, na voz média, significa permitir-se ver a si mesmo, é traduzido em Atos
1:3, por sendo visto em alusão à aparição do Senhor depois da ressurreição. A voz média expressa o interesse pessoal que o Senhor teve nessa ação. Nota em Atos 22:30, o verbo suner shomai, em sua forma de auristo, vir junto, é traduzido por vir simplesmente. B, substantivo. O primeiro, apocalipsis. Apocalipsis. Que eu acho que vai ser visto como apocalipsis, né? Literalmente desvelando revelação, formado de apo, que é de, e calupto, esconder, cobrir. Em português, apocalipse. Denota revelação ou aparecimento. 1 Pedro 1:7, veja manifestação, revelação, vinda. 2, epifania, literalmente brilho à frente, era usado para descrever o aparecimento de um Deus aos homens e de um inimigo a um exército no campo de batalha, etc. No Novo Testamento ocorre para designar letra A, o advento do Salvador, quando a palavra se tornou carne. 2 Timóteo 1:10, B, a vinda do Senhor Jesus nos ares para a reunião com os santos, 1 Timóteo 6:14 e 2 Timóteo 4:1, o brilho da glória do Senhor Jesus como relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, Mateus 24:27. Imediatamente consequente no desvelamento Apocalipse, na sua parousia nos ares com os santos, 2 Tessalonicenses 2:8 e Tito 2:13, extraído de Notes on the Thessalonians, de Rogue Vini, página 263. Notas. Primeiro, o termo fanerosis, cognato de A, número 4, manifestação, é usado em 1 Coríntios 12:7, em 2 Coríntios 4:2. Número 2, em 1 Timóteo 4:15, o termo faneros foi corretamente traduzido por seja manifesto. Veja manifestar. 3, o termo fanes, cognato de A, número 5, manifestar é usado em Atos 10:40 e Romanos 10:20. Veja manifestamente manifestar. 4, o termo adelos foi traduzido em Lucas 11:44, porque não aparecem. Veja incerto. A palavra aparelhos. Aparelhos no grego é skeuos. Utensílio, vaso, apetrecho é usado acerca do equipamento ou aparelhagem de um navio. Atos 27:17. Velas, aparelhos. A palavra aparência é eidos. Aquilo que golpeia o olho, o que é exposto à vista, significa aparência, forma ou figura externa. E neste sentido é usado em alusão ao Espírito Santo quando assumiu a forma corpórea como de pomba, Lucas 3:22, a Cristo, Lucas 9:29. Jesus usou o termo negativamente para se referir a Deus Pai, quando disse: vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, João 5:37. Assim, é usado em referência a cada pessoa da Trindade. Provavelmente, o mesmo significado se liga à palavra na declaração do apóstolo Paulo, porque andamos por fé e não por vista, eidos, 2 Coríntios 5:7, onde eidos dificilmente significa o ato de ver, mas fala da aparência visível das coisas que são postas em contraste com o que move a fé. O crente é movido não só pelo que vê, mas também pelo que ele sabe ser a verdade, embora esta seja invisível. Tem um significado um pouco diferente de 1 Tessalonicenses 5:22 na exortação. Abstende-vos de toda forma de mal, quer dizer de todo tipo de espécie de mal, não a aparência do mal. Este significado era comum nos papiros, os escritos gregos dos séculos finais, antes de Cristo, e a era do Novo Testamento, confronte com o número 4. 2, prosopon, formado de pros, para, e ops, olho, literalmente a parte em volta do olho, a face no sentido secundário, olhar, semblante, como um indicador dos pensamentos e sentimentos interiores, 1 Pedro 3:12, onde é usado para aludir à face do Senhor. Veio a significar a apresentação da pessoa inteira, traduzido por aparência, por exemplo, em Mateus 22:16, confronte a expressão
em passagens do Antigo Testamento, como em Gênesis 19:21, onde é referido a Deus, e Gênesis 33:10, onde Jacó fala acerca de Esaú. Veja também Deuteronômios, 10:17, como pessoas. Levítico 19:15 também significa a presença da pessoa. Atos 3:13 e 1 Tessalonicenses 2:17, ou a presença de um grupo em Atos 5:41. Neste sentido, às vezes é traduzido por aparência, 2 Coríntios 5:12 ou 10:7, onde a ara traduz por evidente. Veja face, primeiro figura, pessoa, presença, semblante. Ópsis, derivado de ops, olho, relacionado com oral, ver. Denota primariamente vista, visão, portanto face, semblante. O João 11:44 e Apocalipse 1:16. A aparência exterior, o olhar. João 7:24, só que diz respeito ao aspecto exterior da pessoa. Veja face, primeiro um semblante. 4. Eideia. Aspecto, aparência é usado em Mateus 28:3. Fantaso. Fazer visível, é usado em sua forma participial, voz média, com o artigo neutro como equivalente a um substantivo, e é traduzido por vista, Hebreus 12:21, espetáculo, ara. A palavra apacentar, no grego é bosco. Alimentar é usado primariamente para se referir a pastor, derivado de bou, nutrir, sendo a função especial prover comida. A raiz é bo, encontrada em boter, pastor ou rebanho, e botane, forragem, pasto, postagem. Seus usos são literalmente, Mateus 8:30. Deveria ser traduzido como em Marcos 5:14 e Lucas 8:34. B, metaforicamente, acerca do ministério espiritual, João 21:15. Veja nota no número 2, veja guardar. 2. Paimaino, agir como pastor, derivado de poimen, pastor. É usado literalmente, Lucas 17:7. B, metaforicamente, atender, pastorear, apacentar, dito de Cristo, Mateus 2:6, daqueles que agem como pastores espirituais sob a direção dele, João 21:16. O mesmo se dá em 1 Pedro 5:2 e Atos 20:28. Atender, tomar conta, teria sido tradução consistente, visto que o pastor não só alimenta o rebanho de pastores maus, Judas 12. Veja reger. Nota em João 21:15-17. O Senhor, dirigindo-se a Pedro, usa primeiro o número 1, bosco, versículo 16, depois o número 2, poimaino, versículo 16, e então volta para bosco, versículo 17. Estes verbos não são simplesmente intercambiáveis, como também não são as outras variações dos comentários do Senhor. Um estudo das notas acima comprovará esta declaração. Nem repito, há uma progressão de ideias. A lição a ser aprendida, como ressalta Tenck, New Testament Synonyms, é que no cuidado espiritual dos filhos de Deus, a alimentação do rebanho proveniente da palavra de Deus é a necessidade constante e regular, é ter o principal lugar. O pastoreio, que o inclui, consiste em outros atos, em disciplina, autoridade, restauração, ajuda material a indivíduos, mas são incidentais em comparação com a alimentação. 3. Trefo significa letrar, fazer crescer, criar, educar, Lucas 4:16. B, nutrir, alimentar, Mateus 6:26. Em referência a uma mãe dar de mamar, amamentar, Lucas 23:29. Alguns manuscritos têm aqui telazo, amamentar. Engordar, cevar, como por exemplo engordar ou cevar animais, Tiago 5:5. Número 4, shortazo, alimentar, engordar, cevar. É usado, letrar primariamente acerca de animais, Apocalipse 19:21. B, de pessoas, para encher ou satisfazer com comida, em Lucas 16:21. Diz respeito a Lázaro em seu desejo por migalhas. Ele ficaria bem alimentado com isso, que caiam da mesa do rico. Fato que lança luz no absoluto desperdício do que sobrava à mesa do rico.
as migalhas que caíam, não provia pequena quantidade de comida. Veja, encher, satisfazer. 5. Psomizo. Denota primariamente alimentar os bocados com as amas de leite, fazem as crianças, portanto, distribuir ou prover com comida. Romanos 12, 20, 1 Coríntios 13, 3. Contraste com o termo psomion, fragmento, bocado, que ocorre em João 13, 26. Número 6, potizo. Dar de beber é traduzido em 1 Coríntios 3, 2, por com leite vos criei, veja água beber. A palavra apaziguar, catastelo, aquietar, literalmente enviar para baixo, fazer descer, formado de cata para baixo e stelo, enviar. Na voz passiva, aquietar-se ou ser aquietado. É usado em Atos 19:35, no primeiro versículo da voz ativa apaziguado, no último na voz passiva vos aplaqueis, literalmente vos aquieteis, veja quieto. A palavra apelar é epicálio no grego. Epicálio, chamar, tem o significado de apelar na voz média, que transmite com isso a sugestão de interesse especial por parte do fazedor de ação na qual ele está envolvido. Estevão morreu e invocava o Senhor, Atos 7,59. No sentido mais estritamente legal, a palavra só é usada para designar o apelo de Paulo a César, Atos 25:11. Veja, apelidar, chamar. Veja o termo eperotema, a nota do verbete responder. A palavra apelidar. Apelidar no grego é epicálio também, por nome epicálio, engraçado. Tanto apelar é epicálio quanto apelidar é epicálio também, epicaléu. Por nome em, formado de ep, sobre, e cálio, chamar. Dar sobrenome, cognominar, apelidar. É usado nesse sentido na voz passiva, em Mateus 10:3, em alguns textos está ausente nos melhores, em Lucas 22:3, em alguns textos os melhores têm cálio, chamar. Atos 1:23, 4:36, etc. Em alguns textos os melhores têm cálio. Notas 1 em Marcos 3:16, 17, pois o nome é tradução de epiteme, por sobre acrescentará com o nome como o objeto. 2. Em Atos 15:37 ocorre o verbo cálio, chamar, chamado. 3. O verbo eponomazo, traduzido por tens, por sobrenome, em Romanos 2:17, encontra correspondência literal na palavra sobrenome, ep, sobre, e tinha este significado no grego clássico. A palavra aperfeiçoar no grego é